Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Estão prontos, preparados para o capítulo 11, os tecnofilântropos? Bom, para a gente falar dos tecnofilântropos, vamos lembrar primeiro o que significa filantropia, né? Filantropia, na etimologia da palavra, ou seja, da origem da palavra, é philos mais antropo. Philos é amor, antropo é humano ou homem, então seria amor ao ser humano ou amor à humanidade. Então isso é a filantropia. E os tecnofilântropos são os filântropos modernos, como a gente vai ver neste capítulo. Mas se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Então hoje nós estamos no capítulo 11, Tecnofilântropos, do livro A Abundância. Ele começa contando que ele está numa manhã de 16 de abril de 2011. O Peter Diamandis, que vocês lembram, né? O autor desse livro, mas ele também é um tecnofilântropo. Ele tem uma fundação que é a X-Prize. E aí eles se reúnem para fazer o que ele chama de engenharia visionária. Eles criam concursos no mundo inteiro para que possam haver soluções para os problemas globais. Então eu vou ler um trechinho aqui do que ele descreve que são esses encontros para ele. Ao longo dos anos, tive a sorte de promover muitos encontros semelhantes e conhecer muitas pessoas como essas. E o que parece uni-las é exatamente o que está em exibição hoje. Um alto nível de otimismo, um domínio generoso de assistência e um apetite enorme pelo grande e ousado. Talvez isso seja previsível. Esses são os mesmos capitães da era digital que, utilizando o código HTML, reinventaram a atividade bancária como o PayPal, a publicidade como o Google e o comércio como o AB. Eles viram em primeira mão como as tecnologias exponenciais e ferramentas de cooperação podem transformar setores e melhorar vidas. Então aqui ele está trazendo as pessoas que iniciaram, né, que tiveram essa visão lá no comecinho sobre as tecnologias. Agora acreditam que o mesmo pensamento de alta alavancagem e as mesmas práticas para eficientes negócios que levaram ao seu sucesso tecnológico podem promover o sucesso filantrópico. Em seu conjunto, constitui uma força significativa para a abundância. É uma nova estirpe de filântropos. Um tecnofilântropo, ou seja, um jovem rico, idealista, munido de um iPad e que se preocupa com o mundo inteiro, de uma forma totalmente nova. Então, a filantropia em larga escala, baseada no setor privado, ela é uma nova evolução histórica, porque até então a filantropia ela era voltada às questões mais sociais, a questão da fome, da miséria. Agora eles pensam sim em resolver esses problemas de fome, de miséria, mas não da mesma forma como era antigamente, como a gente já falou em alguns outros capítulos, né? Só assinando os cheques e fazendo as doações, como a gente falou um pouquinho lá nos 9 bilhões, né? Alimentando 9 bilhões, que a filantropia, esse era um dos objetivos da filantropia, né? Alimentar os pobres, e até hoje a gente não conseguiu. Então, os tecnofilântropos, eles têm esse objetivo de fazer essa virada de mesa. Mas antes dele falar um pouquinho dessa nova estirpe, ele relembra os Huber-barões. Huber-barões significa barões ladrões, que vem lá da época da Inglaterra, do Robin Hood, que dizia que roubava dos ricos para dar aos pobres, porque os barões ladrões eram aqueles que cobravam altos impostos. E aí, pejorativamente, batizaram os ricos do início do século passado como Huber-barões, mas na verdade eles não eram ladrões, tá, gente? Eles enriqueceram licitamente com suas empresas e foram grandes filantropos da sua época, como o John Rockefeller, o Henry Ford, o Andrew Carnegie, cada um na sua área contribuiu.
E aí eu vou ler um exemplo aqui do que o Andrew Carnegie ele fez e como ele influenciou os tecnofilântropos de hoje, porque quando o Warren Buffett, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele investe muito na bolsa, talvez esse nome possa ser um pouco novo para vocês, mas se vocês pesquisarem, você vai ver que ele é um dos homens mais ricos do mundo e que ele vive de investimentos. Ele é um dos maiores acionistas da Coca-Cola. E ele estava tentando convencer o Bill Gates a seguir na filantropia. E aí ele leva para o Bill Gates o Evangelho da Riqueza, que é do Andrew Carnegie, um ensaio do Andrew Carnegie. Aí eu vou ler um trechinho do que era a questão que o Andrew Carnegie queria responder naquela época. E o que ele fez, o Andrew Carnegie, enquanto filantropia na sua época também. O que procura responder a uma pergunta ardilosa. Então, o Evangelho da Riqueza, ele procura responder uma pergunta ardilosa. Vamos ver que pergunta é essa? Qual a maneira apropriada de administrar a riqueza depois que as leis em que a civilização se baseia entregou nas mãos de uma minoria? Então, ele estava lá, ele era muito rico, mas aí ele queria saber o que fazer com tanta riqueza, já que está nas mãos de tão poucas pessoas. Então, ele começou o seu trabalho filantrópico. E uma das coisas que ele fez é o que eu vou ler agora aqui para vocês. Carnegie acreditava que a riqueza pessoal deve ser usada para melhorar o mundo. E a melhor forma de fazê-lo não era deixar dinheiro para os filhos ou legá-lo ao Estado para obras públicas. Seu interesse foi ensinar os outros como se ajudarem. Por isso, sua maior contribuição foi construir 2.500 bibliotecas públicas. Olha só que interessante. Então, ele, naquela época, ele já tinha essa visão de que não era só você dar as coisas para as pessoas, você tinha que ensiná-las uma forma delas mesmas se ajudarem depois. E nada melhor do que como, gente, por meio da leitura, do aprendizado, do conhecimento. Toda a nossa informação, ela só pode ser guardada e passada de geração para geração de uma forma melhor após a invenção da escrita. Então, a invenção da escrita, o que ela fez? Ela ampliou a nossa memória infinitamente. Porque até então, eu tenho conhecimento. Aí eu chego para uma pessoa, passo aquele conhecimento. Aquela pessoa passa para outra pessoa. Mas vai mudando. Vocês lembram que aquele velho ditado que para cada conto se aumenta um ponto? Então, o conhecimento ele não se mantinha. Talvez ele não se estabilizasse. E a partir do momento que eu registro ele na escrita, então eu tenho conhecimento aqui. O que está escrito aqui nesse livro não vai ser mudado. Ele pode ser reinterpretado, ele pode ser reeditado, mas a base vai continuar aqui. Então, o conhecimento ele faz isso. Agora eu vou continuar lendo aqui o que o Carnegie disse. Embora o Evangelho da Riqueza não fosse popular na época de Carnegie, grande parte de sua filosofia é agora compartilhada por muitos tecnofilântropos. Embora, como logo veremos, exatamente a quem ajudar e como ajudar é o ponto sobre o qual a geração atual e os benfeitores do passado divergem. Então, ele fala aqui, né? Naquela época não foi tão famoso esse evangelho, mas hoje já está funcionando, né? Tanto que o Warren Buffett levou para o Bill Gates essa base para fazer a filantropia. Só que eles divergem em quem e como ajudar. Então, naquela época, eles ajudavam lá as pessoas mais humildes, de forma de doação ou de conhecimento, e também uma questão que eles divergem bastante é que eles trabalhavam localmente. Então, os tecnofilântropos, se eles eram de Nova York, eles investiam em Nova York, se eles eram de Washington, investiam em Washington. É só um exemplo, tá, gente? Que é os nomes das cidades que vieram na minha cabeça. Mas eles investiam localmente, mesmo porque naquela época a gente ainda não tinha a dimensão dos problemas globais. Então, eu não sabia o que acontecia na África, o que estava acontecendo na Índia, de forma que isso fosse me preocupar. Hoje que o mundo está globalizado, além de eu me preocupar com isso, isso chega até mim, isso me influi. Então, eu vou ler um outro trechinho aqui para vocês. Agora já do Jeff Skoll, que é o ex-presidente da AB. Os tecnofilântropos atuais são uma estirpe diferente. Enquanto a Revolução Industrial concentrou a filantropia localmente, a revolução da alta tecnologia inverteu a equação.
Existe uma mentalidade diferente agora, porque o mundo está bem mais globalmente interligado. No passado, as coisas que aconteciam na África ou na China não chegavam ao nosso conhecimento. Então, é isso que eu acabei de dizer, é o que ele reforça. Aí eu vou continuar lendo aqui a ideia do Jeff Skoll, o que ele faz, né, o que ele fez. Quando Jeff Skoll vendeu a sua participação no AB por 2 bilhões, trouxe sua filantropia para o nível global. Criou uma fundação para buscar uma visão de um mundo sustentável de paz e prosperidade. Olha que incrível, gente. A Fundação Skoll procura promover mudanças em grande escala, investindo no empreendedorismo social. Lembra do que a gente falou sobre empreendedorismo social? Se você não lembra, vou deixar aqui, ó, nosso último vídeo fala um pouquinho sobre isso. De acordo com o Skoll, os empreendedores sociais são agentes de mudança. A ideia que ele explicou melhor num artigo para o Huffington Post. Então, aqui ele explica como que ele pensava no empreendedorismo social e na sua filantropia. Quer sejam doenças, fome na África, pobreza no Oriente Médio ou a falta de educação no mundo em desenvolvimento, todos conhecemos os problemas, mas acredito que os empreendedores sociais possuem uma deficiência genética. De algum modo, o gene que lhes permite acreditar no impossível está faltando. Por natureza, os empresários não estão satisfeitos enquanto não mudam o mundo e não deixam que nada os atrapalhe. As organizações de caridade podem dar comida às pessoas, mas os empreendedores sociais não apenas ensinam as pessoas como cultivar a comida. Eles não se satisfazem enquanto não ensinarem um fazendeiro a cultivar a comida, a ganhar dinheiro, aplicar o lucro nos negócios, contratar mais 10 pessoas e, no processo, transformar o setor inteiro. Então, o que ele quer dizer, da gente falou, né, no último vídeo do empreendedor social, então ele não apenas ajuda as pessoas, ele não apenas leva um prato de comida para as pessoas, ele quer que a pessoa cultive a própria comida, produza. Então é aquela velha história, né? A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então é isso que os tecnofilântropos estão fazendo agora. Eles querem que as pessoas aprendam a pescar com as suas próprias mãos. Então, um conceito que vem ganhando bastante espaço é o investimento de impacto. Então, eles procuram lugares e pessoas que querem empreender dessa forma, que querem resolver os problemas e investem nessas pessoas. Eu vou ler aqui um outro trechinho. Um conceito que vem ganhando impulso é o investimento de impacto, ou investimento em empresas socialmente responsáveis, pelo qual investidores apoiam empresas que geram retornos financeiros e atingem metas sociais e ambientais mensuráveis. Então, quer dizer, ou seja, não é só somente ser uma empresa boa para se trabalhar. Ela tem que pensar no meio social e no meio ambiente, ela tem que ser sustentável. Outros desse segredo é o enfoque prático. Não se trata mais de eu preencho o cheque e aqui termina a minha participação, diz Paul Schumacher. Se agora eu preencho o cheque, é apenas o início. E quando iniciam, os tecnofilântropos fazem bem mais do que trazer o capital financeiro à mesa. Eles trazem o seu capital humano também. Então, o que ele está dizendo aqui agora já não é mais o Jeff Skoll, tá, gente? Já mudou, agora é o Paul Schumacher, que ele é diretor de uma outra empresa. Ele fala que antigamente os filântropos eles só preenchiam o cheque. Vai construir 2.500 bibliotecas, como fez o Carnegie? Ele preenchia os cheques e as pessoas construíam. O tecnofilântropo ele não faz isso, ele assina o cheque, mas ele se envolve, ele traz, além do dinheiro, todo o conhecimento dele, não só de pessoa, mas social. Vou dar o exemplo aqui que ele continua. Eles trazem também as redes, contatos e a capacidade de conseguir reuniões de alto nível. Quando Gates decidiu lutar pelas vacinas, ele formou uma equipe e levou essa equipe para reuniões com líderes mundiais e a Organização Mundial de Saúde. A maioria das organizações não tem acesso a tais gabinetes, mas Gates tinha, e isso fez grande diferença. Então, essa é a questão. Então, quando eu entro com o meu capital, não só de dinheiro, mas
humano, eu trago tudo isso que me envolve, toda essa rede de contatos que me envolve. Então, Gates, ele adiantou muitas coisas. E aí, o que eles vão falar? Essas pessoas, elas têm lá suas grandes empresas, já ficaram ricas, então elas têm a sua liberdade financeira. E o que faz isso, né? O que acontece depois disso, né? Pensa, a gente tem que parar aqui e pensar um pouquinho, né? Porque muitas pessoas falam, ai, se eu ganhasse dinheiro, eu não ia fazer mais nada da vida. Quanto tempo você aguentaria sem fazer nada da vida? Né? Quando eu falo nada, é nada, gente. É lógico que, a princípio, vamos supor que eu acabei de ganhar na loteria, ganhei lá alguns milhões. É lógico que eu vou viajar, eu vou fazer algumas coisas que eu sempre sonhei, mas vai chegar um momento que vai te faltar alguma coisa. E é isso que nos move, porque o que move o ser humano é o senso de propósito, é o sentido de vida. Então, é o viver além do viver, além de mim mesmo, né? Então, sempre quando eu penso em alguma coisa, eu penso no propósito daquilo. Eu estou fazendo isso por quê? E aí, quando você tem muito dinheiro, você tem liberdade para isso. Você tem liberdade para questionar os paradigmas, para lutar contra as convenções. Eu vou ler o trecho que ele fala um pouquinho sobre isso. Com isso, ficam livres para pensar a longo prazo, para contrariar o pensamento convencional, para assumir ideias arriscadas demais para o governo, para mobilizar recursos substanciais rapidamente quando a situação exige e, acima de tudo, para tentar algo novo. A grande pergunta que fica é: conseguirão realizar o seu potencial? E a cada dia mais, tudo indica que sim, né? A gente já leu várias coisas que eles fizeram. Lembrando que esse livro já tem quase 10 anos que ele foi publicado, então já houve muito mais avanços do que estão previstos. Aqui já tem muita coisa que já é real, que já está acontecendo. E aí eles falam, mas quantas pessoas e que quantidade, né? Então não tem assim uma quantidade específica. É quem quiser ajudar, é quem puder, né? Quem tiver condições para, né? Não só financeiras, mas nesse sentido de se empreender socialmente. Então, às vezes, você quer empreender num negócio, você teve uma ideia, como eu já falei aqui em outros vídeos, mas você não tem esse capital. Então, esses investidores, eles têm o capital e eles estão procurando essas pessoas que tenham essas ideias e estejam dispostas a enfrentá-las. Então, é aí que vai estar a junção dos tecnofilântropos e o empreendedorismo social. Aí a gente vai trazer um personagem que é indiano nesse trecho, que é o Naveen Rain. Espero que eu esteja falando o nome dele certo. E ele era muito pobre. Pobre, como dizem, pobre de maré de si. Mas ele diz que ele se tornou empreendedor muito cedo, porque quando você é muito pobre, você tem que aprender a sobreviver. E o empreendedor nada mais é do que isso, um sobrevivente. Ele vê a oportunidade e ele agarra da melhor forma. E hoje em dia ele está, né, ele figura entre as 500 pessoas mais ricas da lista da Forbes. Mas eu vou ler aqui, na verdade, o exemplo que ele traz e aonde ele está focando agora a energia dele da filantropia. Meus pais colocaram na minha cabeça a importância da educação. Guarda isso, gente. Eu, enquanto professora, me dói tanto quando eu vejo as pessoas desvalorizando a educação. A educação é o que vai nos salvar. Guardem isso. Foi uma dádiva que eles próprios nunca tiveram. Lembro que a primeira coisa que minha mãe fazia de manhã era me testar em matemática e muitas vezes exigia: não me faça resolver isso para você. Eu mal sabia que ela não conseguia resolver aqueles problemas, porque ela nunca aprendeu matemática na escola. Então veja, bem, a mãe dele colocava desafios para ele, fazia ele resolver e ameaçava: não me faça fazer isso, mas ela mesma não sabia, mas ela sempre o incentivou. E eu vou contar para vocês agora. Eu tenho uma amiga pessoal que é assim. Ela não aprendeu a ler, mas ela tem, a filha dela já fez 2 faculdades e ela falava: Rô, eu olhava o caderno dela, eu sabia o que era o certo e o que era errado. E quando tinha algo errado, eu perguntava o que tinha acontecido. Então,
Às vezes você pode falar assim, eu não tenho conhecimento, como que eu vou incentivar o meu filho? Incentive-o, cobre-o, tá? Mesmo se você não tiver, a gente tem a sabedoria de vida, a gente tem conhecimento de vida, valorize o que você sabe. E aí, continuando, né? Atualmente, temos a tecnologia por meio da inteligência artificial, videogames, smartphones para testar todas as crianças do planeta e lhes assegurar acesso à melhor educação disponível. A tecnologia me permitiu criar o capital que agora uso para a filantropia. Então, ele deu valor à educação, ele aprendeu a partir da educação e da tecnologia, ele construiu o patrimônio dele que ele agora usa na filantropia. E eu não consigo imaginar nenhuma aplicação melhor desses recursos do que me concentrar em erradicar o analfabetismo e as doenças ao redor do mundo. O que é realmente incrível é que agora dispomos das ferramentas para fazer isso acontecer. Então, olha que incrível que ele fala, né? Agora a gente dispõe das ferramentas. Então, a tecnologia, existem aplicativos que podem fazer esses testes com as crianças, que podem pôr elas em aprendizagem o tempo todo. Então, como eu já falei várias vezes para vocês, a tecnologia, assim como todas as coisas no mundo, assim como nós, seres humanos, tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, a gente tem que ver o que é bom para nós. E hoje em dia a tecnologia nos possibilita uma infinidade de coisas. Mas continuando aqui, né, ele fala, né, sobre o investimento e educação, e aí a gente continua falando sobre os filântropos de hoje em dia. Então, os ricos da internet, eles estão doando cada vez mais. Tem aqui no livro, eles trazem dados de valores, né, que foram doados em bilhões de dólares todos os anos para investir em problemas sociais. E existe também uma campanha que o Warren Buffett e o Bill Gates encabeçam, que chama Give and Pledge. Acho que é isso, Give and Pledge, que é promessa de doar, tá? Traduzindo para o português, promessa de doar, em que eles assinaram um termo e que eles vão doar 50% do patrimônio deles em vida ou logo após a morte. Então, muitos dos bilionários já assinaram, né, a esse pacto, essa promessa de doar. Muitos já fazem parte desse pacto. Eu estava vendo aqui no livro, em 2011, quando eles fizeram esse livro, tinha 69 assinaturas. Hoje não, em 2018, que eu fiz a pesquisa, já são 184 assinaturas. Inclusive tem um brasileiro nesse grupo aí de promessa de doar, que é o Elia Orne. Gente, eu não anotei, eu acabei de pesquisar isso antes de começar a gravar o vídeo, mas é o dono da Cirela. Então, ele já doou 60% do patrimônio dele e ele faz parte desse grupo aí, promessa de doar. Mas eu vou pesquisar o nome dele direitinho e deixo na descrição para eu não cometer o erro de falar o nome errado de novo, me desculpem. Bom, aí eu tava aqui muito feliz, né, vendo essa questão da tecnofilantropia, e logo quando eu terminei de ler esse capítulo, já tem um tempinho que eu li esse capítulo, eu fui conversar com um amigo, né, e falando, olha o que eles estão fazendo, eles têm o capital humano, não é mais só assinar cheques, tá? Aí meu amigo falou assim, lógico, eles estão cheios de dinheiro, eles têm que pagar impostos, então eles fazem isso para não pagar impostos, não sei o quê. Aí, a mensagem que eu quero trazer para vocês é, gente, baixe um pouquinho o botão do julgamento, entenda que eles são realmente idealistas, que eles estão procurando resolver problemas reais e sociais e mundiais, e que sim, eles são empresários, isso é o empreendedorismo social, eles trabalham com negócios, então eles querem melhorar o mundo a partir dos negócios, e isso não tem mal nenhum, não tem problema nenhum. Se eu tenho uma ideia para uma empresa e essa minha empresa futuramente pode empregar 100, 1000, 10 mil pessoas resolvendo um problema da minha região, qual é o mal que tem nisso, gente? Nenhum. E aí eu estava também pensando sobre a filantropia e eu estou lendo um outro livro agora, que é a Inteligência Emocional. E ela traz a filantropia como uma das possíveis curas para a depressão. Vocês conseguem imaginar isso? E a depressão é um mal que está aí nos assolando e cada vez maior, ainda mais nessa época que a gente está vivendo.
E existem estudos que quando as pessoas começam a se doar, começam a ajudar as outras pessoas, elas têm melhoras no seu quadro de depressão. Então, pensem sobre isso, né? Que doar faz bem não só para os outros, mas para você também. Por isso que eu tô aqui com essa camiseta, que eu nem sei se dá para ver, gente, ó. Que haja mais amor, a começar em mim. Então, que haja mais amor a começar na gente mesmo, né? De pensar nos outros e fazer esse amor à humanidade. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos incríveis que eu descobri essa semana. É um aplicativo que chama Ribon. A Ribon, esse aplicativo, você lê boas notícias, você doa sem gastar dinheiro. É lógico que assim como todos os aplicativos, ele tem até o momento que ele é grátis, mas se você quiser fazer doações em dinheiro realmente, eles têm planos lá de 10, 25, 50 reais para você fazer doação para as empresas, lá para as instituições que eles ajudam. Mas você não precisa, você pode usufruir dele gratuitamente. O que ele faz? Ele te traz uma boa notícia por dia. E aí você lendo aquela boa notícia, você ganha 100 ribons, que depois você escolhe a instituição que você quer doar. Ou seja, eles tiveram essa ideia, eles são brasileiros, eles são de Brasília, eles acabaram de ganhar um prêmio entre as 10 empresas mais inovadoras do mundo, da Fundação Bill Gates. E é prata da casa, gente, é daqui, é do Brasil, é nosso. Olha que incrível, um aplicativo de filantropia. Alguém já imaginou isso um dia? Eu não. Então, eu vou deixar na descrição aqui o link para o site deles, da Ribon, para vocês depois baixarem o aplicativo. Eu já baixei o meu, achei bem legal. E outra dica que eu vou deixar aqui também é do Instituto Alana. O Instituto Alana, os fundadores são os herdeiros do Banco Itaú. E eles são bilionários, também poderiam não estar nem um pouco preocupados com o bem-estar social. Mas a Ana Lúcia Vilela, ela junto com o irmão Alfredo, por isso que o Instituto chama Alana, é Al-Ana, né, as iniciais dos nomes dele, fundaram esse instituto pensando no bem social e agora ela é muito focada na infância, né, na preservação da infância e da criança. Ela tem vários estudos. Eu vou deixar aqui para vocês só o link de um dos documentários que eu assisti ontem. Tem 2 documentários que eu já assisti no ano passado que eu recomendo para vocês também, que chama O Começo da Vida e O Começo da Vida, o Mundo Lá Fora, que são excelentes para quem tem criança, para quem é preocupado com a criança, com a educação da criança, assistam. Mas esse filme, Tarja Branca, ele vai trazer uma visão sobre o brincar e o brincar na vida adulta. Então, como a gente estava falando aqui, né, da filantropia e da depressão, quando a gente toma remédios para a depressão, eles são conhecidos como tarja preta, né? Então, eu quero deixar aqui a tarja branca para vocês usufruírem. E a tarja branca é o quê? Brinquem, gente. Brinca na vida. Adulto também brinca. O adulto criativo é aquele que a criança sobreviveu, diz o Murilo Gun, que é uma outra pessoa que também me inspira grandemente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Um beijo e até a próxima semana.